Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre os sofistas, professores itinerantes da Grécia Antiga que marcam a transição do período cosmológico para o período antropológico da filosofia antiga. Vamos lá conferir? No século V a.C. acontece a consolidação da democracia na Grécia Antiga. As atividades filosóficas e políticas começam a se concentrar na cidade de Atenas, e as discussões e investigações filosóficas mudam de foco. Os filósofos ainda se preocupam com questões cosmológicas, como os primeiros filósofos que vimos em aulas anteriores, mas como a vida política é intensa, os questionamentos se concentram em torno da ética, da moral e da política. Essas são as características na filosofia antiga de um período que nós chamamos de antropológico. E nesse ponto é bom fazermos uma pequena distinção para entendermos como que ocorrem essas divisões históricas. A filosofia possui 4 grandes divisões históricas: a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. A filosofia antiga ela abrange toda a filosofia produzida na Grécia Antiga e no Império Romano. A filosofia medieval abrange toda a filosofia produzida durante a Idade Média. E da mesma forma, a filosofia moderna corresponde à filosofia produzida durante o período moderno, que é um período onde ocorrem grandes movimentos históricos, culturais e políticos, como a Reforma Protestante, a Revolução Científica e a formação dos Estados modernos, por exemplo. E a filosofia contemporânea abrange a filosofia que foi produzida desde por volta de 1800 até os dias de hoje. Contudo, essas grandes divisões históricas também possuem subdivisões. Voltando aqui à filosofia antiga, por exemplo, nós também teremos 4 subdivisões, que são períodos conhecidos como o período cosmológico, período antropológico, período sistemático e o período helenístico. O período cosmológico ele abrange o pensamento e a produção dos primeiros filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, que nós vimos nas aulas anteriores. Na aula de hoje entraremos no período conhecido como antropológico. Anthropos, em grego, significa ser humano. Por isso, a filosofia desse período se volta para as construções humanas, como a política, a moral, a ética. Outras subdivisões históricas que ainda veremos em nossas aulas são o período sistemático, marcado pelos pensamentos do filósofo Platão, mas principalmente pelo filósofo Aristóteles, pois Platão está na transição entre esses dois períodos, e o período helenístico, que marca historicamente o fim do mundo grego antigo e o início do Império Romano. Mas hoje iremos nos concentrar nos sofistas, que marcam o início do período antropológico. Para entender melhor esse período e quem foram os sofistas, nós precisamos entender como funcionava a política no século V a.C., principalmente na cidade-estado de Atenas. A ágora, a praça pública, é o lugar onde ocorrem as discussões políticas, onde se decidem os rumos da polis, da cidade. Contudo, a democracia grega antiga é uma democracia direta. Significa que o cidadão é quem discursa e aponta quais são os problemas da cidade e quais são as soluções possíveis para esses problemas, o que é algo bem diferente da nossa forma de fazer democracia hoje. Hoje, nossa política está circunscrita dentro da democracia representativa, onde nós votamos em um candidato e esses candidatos possuem a função de nos representar dentro da política. Para o grego antigo, a ideia de que você vota em uma pessoa para que essa pessoa possa falar por você era algo impensável. Tudo é decidido, apontado e proposto através da palavra. Grandes debates aconteciam nas assembleias e ganhavam esses debates quem dominava a retórica, a arte de bem argumentar. E nesse cenário irão surgir alguns profissionais que recebem o nome de sofistas. A tradução da palavra sofista é sábio. Eles são considerados os primeiros professores e eles viajavam pelo mundo grego antigo, ensinando e acumulando saberes. Eles ensinavam de tudo um pouco, mas a principal atividade que eles ensinavam era a retórica. Ou seja, eles ensinavam como argumentar bem para vencer um debate. E por esse motivo, os sofistas irão acabar introduzindo uma concepção relativista da realidade, onde não há verdades absolutas, nem conhecimento certo ou errado, porque isso tudo é fruto de um acordo entre os humanos. O que é verdade em um lugar pode não ser verdade em outro, e o que é certo em um lugar pode ser errado em outro, e vice-versa. Tudo pode ser relativo, ou seja, uma verdade ela depende do contexto e do lugar
lugar onde ela está inserida. Em resumo, se nós radicalizarmos o pensamento dos sofistas, chegaremos na ideia de que não podemos ter certeza de nada. Filósofos como Sócrates e Platão, por exemplo, irão acusar os sofistas de promoverem a degeneração da democracia grega. Porque se nada é certo, cada um pode argumentar em causa própria. Se tudo é relativo, cada um pode defender o seu ponto de vista como se fosse a verdade. Dessa forma, as discussões param de girar em torno dos interesses da cidade, da polis, e se voltam para os interesses particulares das pessoas. Os debates passam a ser um tipo de guerra. Ganha aquele que sabe argumentar melhor, e argumenta melhor aquele que tem dinheiro para pagar pelos ensinamentos de um sofista. Um sofista famoso foi Protágoras. Ele afirmou que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o ser humano é a medida de todas as coisas. Essa frase frequentemente é interpretada como a capacidade humana de construir a verdade. A verdade ela é o resultado de um exercício técnico da razão e depende das circunstâncias e do lugar em que é discutida. Reforça aquilo que vimos no slide anterior. O que é verdade em um lugar pode não ser verdade em outra, o que é certo em um lugar pode não ser certo em outro. Ninguém detém a verdade porque ela não existe. A verdade é uma coisa construída pelos humanos através do discurso. Bom, alunos e alunas, o legado dos sofistas traz questões pertinentes para a filosofia, como por exemplo, o conhecimento sobre alguma coisa é verdadeiro? A verdade existe? Ou existem apenas verdades provisórias que variam de um lugar para o outro? Isso faz com que, de certa forma, a busca pela verdade, iniciada lá com os primeiros filósofos, de alguma maneira se perca. E quem vai restaurar essa busca pela verdade é aquele que é considerado o pai da filosofia política e moral, o filósofo Sócrates. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Por enquanto é isso. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima.